No último sábado, o Flamengo e o Fluminense fizeram um jogo bastante emocionante ali e empataram em 1-1. E o rubro-negro teve ali suas chances de título reduzidas, né, pelo resultado. A gente fez a análise de desempenho desse jogo, né, análise, toda a análise tática do jogo. Eu vou deixar aqui em cima no banner para você assistir, caso você tenha perdido ontem, né, domingão. Caso você tenha perdido, você vai poder acompanhar a análise. E vamos escutar o que o Tite falou depois, né? E vamos ver o que a gente pode aproveitar para fazer comentários mais técnicos, né? Fora a bravataria de arbitragem, blá, 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 blá. Vamos falar tecnicamente aqui sobre esse, esse jogo e esse trabalho do Tite no Flamengo, através das suas palavras aí, repercutindo as suas palavras, tá bom? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal e bora lá direto e reto falar sobre isso. Boa noite, Letícia Marques, do GE. Eu queria falar um pouquinho. O Flamengo teve uma boa atuação e bom controle de jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente viu uma queda de rendimento, talvez um pouco técnico e até físico. Queria que você fizesse uma análise dessa queda de rendimento e a que você atribui. No seu contexto geral do jogo, fez um grande primeiro tempo. Um grande primeiro tempo. Talvez ele pudesse reproduzir as suas oportunidades em efetividade, ele teria feito um placar mais elástico. Em jogos com essa grandeza, é inevitável momentos que o adversário também domine pela qualidade que tem e pela grandeza. Hoje estavam em campo no Fla-Flu os dois últimos campeões da Libertadores. Isso é muito. O Fluminense, num grande trabalho do Diniz, num grande trabalho de Paulo Angione e companhia, de fazendo um longo tempo, que vem num momento de confiança altíssimo, conquistando a Libertadores, e nós retomando esse processo de confiança e fazendo um jogo com o nível do primeiro tempo, foi impressionante para mim. No segundo tempo, as modificações, as trocas também, por isso, revitaliza. No momento que nós íamos também fazer esses ajustes, a gente tomou gol logo em seguida, né? Para ter um jogador de velocidade e também para dar um fresh um pouquinho maior. Aí foram entrando, nós equilibramos o jogo, e terminou nos últimos 15 minutos, não estou 15, 20 minutos, ele bem mais equilibrado. Metade do jogo para mais, muito superior. Uma outra parte, 25 minutos, talvez, me balance a cabeça a staff, a minha comissão é isso, de superioridade do Fluminense, porém sem uma contundência, sem a possibilidade de finalização maior. Sim, a efetividade deles, né? Precisaram de menos oportunidades para fazer o gol e a gente não conseguiu transformar as oportunidades que tivemos em ampliar o placar, né? Com uma margem maior de gols. Falando para terminar, e fica a sensação assim, ó. Se tivesse invertido o primeiro tempo para segundo, com todo, ficaria uma sensação de poder ter vencido o jogo pelo desempenho que a equipe teve. Nós ficamos com essa sensação assim do mais, em função não do desempenho, mas do resultado. O que ele pega na contundência, a mesma coisa que a gente já ouviu muitas vezes ao longo do ano. Mas, assim, eu falei muito isso na transmissão dos membros, né, durante o jogo. Cara, em jogos como esse, você ter o nível de superioridade que o Flamengo teve no primeiro tempo, com quantidade de finalizações até de dentro da área, da marca do pênalti, finalização na trave, assim, você precisa ter feito mais de um gol. Você precisava ter feito mais de um gol, porque você precisa aproveitar a tua janela de superioridade para construir vantagem e oriunda dessa vantagem. Acaba que o Flamengo foi superior em grande parte, um nível de superioridade maior do que a que o Fluminense teve, mas só fez um gol e aí bastou uma falha de um jogador ou de alguns jogadores para perder essa vantagem. No mais, aí eu acho que o Tite demora a reagir às mudanças do Diniz. Não é porque o futebol convenciona que você tem que mudar aos 20 minutos, aos 15, não pode mudar muito cedo, que você vai aceitar ser inferior territorialmente, perder o entrelinhas do jogo por conta disso, né? E para completar, o Fluminense forçando muito ali o lado direito do ataque, que era o lado do Felipe Luiz, que defensivamente, que foi sua grande qualidade no passado, hoje não aparenta mais conseguir, né, desempenhar. Então tem responsabilidade do treinador também nas mudanças que fez, na demora que teve, mas a maior responsabilidade dos atletas, sem dúvida, de ter conseguido fazer o grande jogo que fizeram e não ter contundência para aumentar o marcador, né? E aí, quando você não aproveita essa contundência, você fica exposto
a contundência do adversário, porque você só marcou vantagem mínima. Então, estou com o Tite nessa aí. Professor, boa noite. Bruno Castanha. Essa questão de baixar as linhas em alguns jogos, ela vem pela parte física ou por uma situação do jogo em decorrente de o adversário vir para cima, de você ter mais campo para fazer a transição? E se pudesse também mais uma pergunta sobre o Pedro, né? Porque o Pedro sai já com o jogo já 1-1, também foi uma parte física, uma parte da sua leitura. Se pudesse falar para a gente em relação a isso, obrigado. Jogos com diversas etapas do jogo, e um jogo com a coordenação de movimentos que tem o Fluminense para a saída de bola, e na saída de bola ele empurrar a equipe para baixo, não que a equipe quisesse. Ela não quer, ela quer jogar no plano parecido com o do Palmeiras, para pegar o exemplo, né? Mas você tem que ver que do outro lado você tem qualidade também, senão a gente fica olhando o futebol sob uma ótica só, e aí não dá. Então teve o mérito da equipe adversária, depois a gente reequilibrou. Inclusive, aí o Castanha perguntou para o Tite se o time baixou as linhas propositalmente. A gente falou sobre isso na análise. Eu acho que o Tite, inclusive, erra ao tentar manter a marcação alta no segundo tempo. Não era jogo para isso. Pelo contrário, era jogo para baixar as linhas, para guardar a compactação, especialmente porque eles tinham colocado mais um jogador de ataque, mais um jogador dentro do bloco do Flamengo. E aí o Flamengo ficou marcando alto, o Fluminense fez a saidinha e conseguiu construir chance de gol, conseguiu ganhar território, conseguiu ganhar confiança, tá? Então, tenho certeza que não baixou porque quis e acho que errou ao não baixar intencionalmente, né? Eu falei sobre isso no pré-jogo, que era jogo para ter humildade e paciência, inclusive baixando suas linhas quando necessário. O Flamengo não baixa e o Fluminense empurra. Para equilibrar, a gente precisava ter um time mais fresh também. Eu tenho um jogador com a qualidade do Gabi, eu tenho um jogador com a qualidade do BH, tem jogadores com a qualidade. Eu tenho que estar até para ter velocidade, porque eles estavam se expondo e tendo a possibilidade também de jogada no espaço. Pedro mais pivô, e tem feito bons jogos, mas tu tens a condição também de usar todo o material humano que possa ser possível, no caso, Gabi, BH, Everton Ribeiro. E outros mais. Não como ideia, mas como uma situação do jogo. Não faz sentido a mudança, vai levanta a bola do elenco, mas colocar o Gabriel no lugar do Pedro, precisando vencer o jogo e mudando para uma estratégia de imposição, não fazia sentido. As características do Gabriel de ataque ao espaço que ele menciona desapareceram, né, na temporada, fisicamente não consegue fazer esse tipo de ataque ao espaço e ter essa velocidade, essa explosão que já teve, e acaba que o Flamengo ficou com um jogador a menos dentro do bloco do Fluminense, porque o Gabriel foge do contato, ele foge da área, né? E isso gera mais dificuldade. Então, as mudanças muito ruins, na minha opinião. Do Fla. Nesse um pouco mais de um mês à frente do Flamengo, 7 jogos já disputados com essa partida de hoje, você já consegue enxergar, já conseguiu detectar alguma carência do elenco, já visando o trabalho de 2024? Eu não penso 2024, palavra de honra. 2024 só vai surgir, só vai ser planejado a partir da realidade de 2023. Senão a gente vai estar sempre procurando os jogos, os treinamentos, as situações. No final, eu tenho a condição de te dar uma resposta mais coerente, mais justa, com mais discernimento. Agora, nós temos quantos jogos ainda? 6 jogos. Nós estamos a 7, temos 7. Não? 5 jogos. Tem mais 5, nós temos 7, foi 7 o jogo. Então, no final, eu te prometo. No Flamengo, o melhor projeto de continuidade, o melhor projeto de futuro é vencer hoje. E acho que o Tite já entendeu isso. E é legal admitir que não está pensando no ano que vem, que assim não foge de cobrança dentro desse ano. Claro que o Tite não tem que ser cobrado, não tem que ser principal responsável por nada. Muito pelo contrário, eu acho que ele melhora o time absurdamente. O trabalho dele está sendo muito promissor nesse início. A gente critica pontualmente as substituições e acho que, nesse aspecto, ele está trabalhando o elenco para esse ano, no aspecto anímico ali, de motivação, de vestiário. Acho que não é hora para isso mais, tá? Especialmente nesses últimos 5 jogos. Vou ter uma condição melhor. Oi, Tite. Oi, César. Tudo bem? Boa noite. David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu queria perguntar para vocês em relação aos laterais, porque no trabalho da seleção brasileira, e não falo só na Copa do Mundo, tiveram muitas críticas pela maneira com que vocês usavam os laterais que vocês chamavam de construtores,
e que muita gente encarava como defensivos, que laterais não apoiavam tanto. Vocês começaram com Wesley e com Ayrton, e hoje colocaram o Felipe Luiz e o Mateuzinho que vem bem, já vem jogando bem há um tempo, mas os dois não passaram tanto, né? E até te perguntar por que não a troca do Felipe Luiz no segundo tempo e o que você pensa realmente do jogo dos laterais, do apoio dos laterais ao ataque, é diferente do que começou nos primeiros jogos. Depende do adversário. Todo o nosso trabalho, a estrutura nossa, né, de construção, como você disse, usando os laterais por dentro, depende muito também do adversário, das forças, né, e da vulnerabilidade do adversário. Então, para esse jogo, nós entendíamos que, como tínhamos dois externos, se você coloca um lateral que ultrapassa também, muitas vezes os dois ocuparão o mesmo espaço de campo, em termos de amplitude. Então, por isso, e também, né, pela uma das forças do Fluminense são contra-ataques, né, com jogadores, com jogadores de impacto nesse setor ofensivo, pelas laterais do campo. Então, por isso nós, respeitando o adversário também, nós deixamos a construção mais para os jogadores de meio campo, né, os laterais serviam muitas vezes de apoio, ou então quando um externo tinha uma ação interna para dar amplitude. Mas são, assim, no caso, a Ayrton e o Wesley são jogadores assim, que dispensam comentários em termos da qualidade técnica deles, e são jogadores que iremos utilizar com certeza aí durante esses próximos 5 jogos, né, até o final da competição. Só um complemento. Dá uma olhada quando tu tiveres, estou falando de boa, assim, na parte da fase ofensiva, tu vai ver quem vai trabalhar dentro do campo adversário junto com a Arrascaeta, tu vai ter um pouquinho mais da sensação do equilíbrio que a equipe dá e que ela sustenta, porque ela dá uma liberdade de Gerson criativo maior para que um outro venha por dentro. Então, tu pode fazer alternativas disso. Um segundo meio-campista que joga dentro do criativo do campo adversário, ela te dá naquilo que é a ideia de ter um ponto de equilíbrio de equipe. Esse comentário final do Tite é o que eu ia trazer, né? A gente já falou um pouco sobre a estrutura do Flamengo com essa ideia de lateral construtor. Devo fazer ao longo da data FIFA um material específico sobre isso. Mas é fato, essa entrada em diagonal do Felipe Luiz por dentro é o que empurra o Gerson para a meia, né? Quando tem a bola, e o Gerson voltou a jogar muito bem. Agora, essa função tá sim o potencializando no momento, e tem muito disso, né? Desse primeiro passo, desse início de construção. Com o Cebolinha bem aberto, também nem faz muito sentido usar o Ayrton. Eu só discordo que as características do Fluminense exigiam o Felipe. Eu até acho que as características teriam mais a ver com o Ayrton, especialmente nessa marcação mais enérgica e nesse ataque às costas do adversário. Mas, de fato, o Gerson entra muito no jogo ofensivamente, porque o Felipe faz a primeira construção junto com o Pulgar ali em muitos momentos, ou até o próprio Mateuzinho. Então, essa é a dinâmica, e respeitando a amplitude para não ocuparem o mesmo espaço. Tá certinho aí a ideia deles, e eu acho que é por aí mesmo. Tite aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Marcos Martins, do canal da QSRN. Você citou, Tite, um período de superioridade do Fluminense no jogo. Eu queria que você avaliasse se essa queda do Flamengo tem relação com a parte física, com o aspecto físico da equipe, e também como anda essa questão da preparação física do Flamengo. É óbvio que você assumiu, né, junto com o Fábio, há pouquíssimo tempo, né? Como é que anda essa parte física do Flamengo? Eu gostaria que o Fábio respondesse isso, e eu não gosto de transferir e falar de trabalhos dos outros. Eticamente, não é. O que a gente tem que fazer é ajustar, e sabemos das dificuldades, das adversidades todas, é o nosso jeito de imprimir ritmo, como colocou. Eu estou gaguejando para dizer que eu não quero falar disso daí. Pronto. Não quero falar. Não quero ser antiético. Não me sinto bem. Não me sinto bem. O Tite tem essas coisas aí de não querer falar sobre tema físico. Ele sabe que isso é um tema espinhoso, né? No passado, o Fábio já acabou falando uma coisa que ficou ruim para o Gabriel. Na semana seguinte, ele levou o Tanuri para meio que desconstruir um pouco do que o Fábio tinha dito e falar de uma tal lesão, onde o Gabriel fica assintomático e blá, 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 blá. E agora ele foge da pergunta dizendo que não quer ser antiético, mas acaba que ele já deu opinião com a linguagem corporal e com a forma como ele aborda. Sinceramente, assim, o Flamengo começa o ano com o Mário Monteiro, que é o cara que foi endeusado na época do Jorge Jesus. Depois muda, né, para o Nico Fernandes, que é o cara que dá o soco. Depois muda
o Coach Beard, né, que é o último preparador. É muito complicado você mudar de preparador. Muitas vezes cada um tem seu método, os jogadores se lesionam. E, assim, uma crítica, eu acho que não fica nem aos profissionais, né? Fica ao clube. Aí ele foge de fazer, né? Clube e atletas, aí ele foge de fazer e acho que tá certo. Bom, essas foram as principais respostas do Tite, né? A gente reagiu aqui, abordou um pouquinho, depois acabou se repetindo, acabou indo para um fanismo ali, que não é muito apegado ao nosso canal. Então, acho que respondemos taticamente, tentamos explicar um pouco do que ele disse. Ele e o Sampaio, né? Ele sempre vai acompanhado para as coletivas. E vamos ver qual que vai ser o trabalho dessa data FIFA, que a gente vai tentar trazer um material mais direcionado, falando sobre as nuances táticas e técnicas de alguns caras e alguns casos que têm dado certo e o que talvez não tenha dado tão certo ainda no trabalho do Tite do Flamengo, tá bom? Então, muito, muito obrigado e eu fui.